Bom dia para todos, todos. Bom dia. Bom, agradecimento enorme a Pablo pela oportunidade de estar com vocês, de estar junto com vocês nesse momento para a gente conversar sobre esse tema, esse título, que foi o título de um texto da Donna Haraway, que foi escrito em 1995, né? E que eu participei da tradução desse texto junto com a pesquisadora Fabiane Borges e Milena Durante. Então, esse texto ele vai ser um mote para que a gente converse sobre coisas fundamentais e menos do que fechar a perspectiva e tentar explicar o que Donna Haraway está dizendo. O que importa para nós nesse texto é o que ele pode disparar de possibilidades de ação, de pensamento e de criação. Então, eu vou pedir para que vocês anotem tudo que vier, o que instigar, e que ao final da apresentação, então, a gente vai conversar sobre o que esse texto nos dá a fazer, né? O que ele faz fazer e faz pensar. Bom, eu começo, então, com essa imagem de Donna Haraway, que é uma imagem fantástica, que é desse filme que o professor Pablo deve ter passado para vocês, o Storytelling for Hercules Survival, né? Em que a gente já tem, então, aí nesse documentário de 2007, um tema que conecta com o nosso material de base, que é esse texto comum entre nós, que é a ideia do viver junto, né? Esse tema atravessa a obra dela profundamente, eu diria que a partir do Manifesto Ciborgue, né? E isso vai ser uma tônica, né, do trabalho dela. Essa imagem é muito interessante porque aqui a gente consegue já perceber o que é que está implicado no viver juntos, numa aliança entre os seres da água, a uma imagem do pai dela ao fundo e a um cesto navarro, a partir do qual ela vai tecer a história dela, se perguntando o que uma mulher branca no oeste americano faz com um texto navarro e como que tudo que ela pensa, o que ela faz, vai estar ancorado nesse desafio constante de perceber aonde é que eu estou, o que é que isso significa, né? Mais do que partir de grandes conceitos e grandes teorias, as possibilidades da filosofia da Donna Haraway parecem estar muito implicadas, que se passa de onde se está. E com isso, então, a gente começa nós vamos fazer, então, nessa conversa, uma viagem através de 3 momentos do pensamento dela. A gente vai começar com esse texto de 1987, que é o Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX. E depois a gente vai, então, para o nosso texto, que é o comum entre nós hoje, que é o de 95, e a gente vai fechar com um de 2016, em que essas ideias elas continuam cada vez mais enriquecidas de palavras e de possibilidades imaginativas e práticas também, né? Esse é um título bastante instigante, né, como vocês já podem perceber, e esse texto tendo sido publicado em 87, significa que ela está entrando dentro da discussão da esquerda ou da nova esquerda, do feminismo, do socialismo, a partir de um viés da tecnologia e da ciência. Ela, como bióloga que é, né, formada ali no Vale do Silício, ali em Santa Cruz, né, e vai ser uma das pioneiras ali do departamento de estudos feministas, o departamento também de história da consciência. Esse livro, o Simian Cyborgs and Women, a reinvenção da natureza, ele foi escrito um pouquinho depois. O Manifesto Ciborgue é um capítulo desse livro, e esse livro ele é riquíssimo, ele é composto de 6 ou 7 capítulos, se não me engano, e esse movimento do texto, o movimento desse livro, a gente vai recuperar aqui ao longo da nossa conversa. Então, só para vocês saberem, esse é um texto que compõe um livro, né, em que ela está pensando, portanto, o tema da reinvenção da natureza. Quando a gente ouve o Manifesto Ciborgue, uma das primeiras imagens, eu perguntaria a vocês, para vocês pensarem, quando ouve ciborgue, será que é essa imagem que vem na cabeça, né? Se é, e Haraway vai dizer que muitas vezes isso não é à toa. Não é porque o ciborgue seja isso, é porque é deste modo como a ideia do ciborgue, a partir ali dos anos final de 70, 80, começa a ser mobilizada, sobretudo na indústria de comunicação em massa, filmes, propagandas, articulado, claro, indústria de comunicação com indústria de guerra, né? A pergunta que Haraway
não é a pergunta, mas eu diria o pressuposto que ela tem no Manifesto Ciborgue é que não é neutro, não é à toa que esta foi a imagem do ciborgue que ficou nas nossas mentes. A pergunta dela é o que aconteceu com as outras que haviam ali a partir dos anos 60, então, quando essa noção de organismo cibernético surgiu a partir dos trabalhos de cibernética, né? Então, a pergunta dela é, a pergunta não, mas o desafio dela é revolver esse imaginário para que a gente possa encontrar outras imagens ciborgues que possam nos guiar para um mundo um pouco melhor do que esse. O fato de que é esta imagem e não outra diz algo sobre o que ela chama lá no texto de 95 de nova ordem mundial. Essa noção de que estamos todos cabeados com chips, amplificando tanto o nosso trabalho quanto essa potência de controle, de dominação sobre o humano e sobre a natureza. Eu diria que vai ser muito rápido o que eu vou fazer, porque a gente tem o nosso texto de base aqui, mas eu queria localizar para vocês que alguns temas que esse livro traz, né, sobretudo, sobre esse capítulo, né, o Manifesto Ciborgue. O primeiro parágrafo logo do Manifesto Ciborgue já é uma tomada de posição em relação às teorias críticas, chamando de teorias críticas aqui nesse livro, especialmente feminismo, marxismo, psicanálise e também a escola de Frankfurt, né? O grande problema da Haraway é que eu vou tomar aqui como exemplo o feminismo. O feminismo cairia num engodo, segundo ela, na medida em que, para que a sua ação política seja efetiva, ele precise de uma categoria de mulher que foi historicamente constituída dentro de um certo tipo de biologia. Né? Então, claro que a partir de Simone de Beauvoir, com a frase não se nasce mulher, torna-se mulher, em que se cunha, então, essa gênese do conceito de gênero, né? Então, mulher é sempre um conceito historicamente constituído, o que ela vai dizer nos movimentos, não. A hora que a gente entra na roda para conversar de política, a gente ainda recupera uma noção de biologia, daquilo que é ou não mulher, ou melhor, daquilo que é natureza, né? Que é disso que se trata, que é do âmbito da biologia. Então, em que ela diz, como bióloga que ela é e filósofa, a gente precisa de uma nova concepção de biologia. Por quê? Porque biologia é metáfora. DNA é metáfora. Cristais, enfim, todo o trabalho da Haraway dos anos 70 na biologia é mostrar essa articulação entre metáfora e ciência, né, e como que essas metáforas são bastante efetivas. E o problema dela com o marxismo vai ser a mesma coisa. O marxismo parte de uma noção de reificação ou de controle da natureza que para ela é profundamente problemática. Enfim, seguindo adiante, então, enfim, essa noção de ciborgue, então, ela vai tirar mesmo do artigo do Manfred Kleins e do Nathan Kleines, que escrevem ali nos livros dos anos 60 essa noção de organismo cibernético a partir de alguns experimentos em que de inserção de bombas osmóticas dentro de ratos, mas, sobretudo, se a gente pensar bem que a gente está aí no momento da Guerra Fria, né, o que está em questão é a capacidade de criar naves espaciais capazes de ir para o espaço e que elas sejam completamente autônomas como suporte. Né? Então, você vai ter uma série de experimentos psicológicos, bioquímicos, com animais e seres humanos. O primeiro animal que vai é um macaco, e não é à toa, então, que o livro vai falar profundamente disso, é um grande tema do trabalho dela. A noção de cibernética, portanto, o que interessa para ela é o quanto que ela coloca em crise as ontologias que a modernidade constituiu. Humano, natureza, fato, ficção, biologia, cultura, para ela tudo isso cai por terra. Depois a gente pode até conversar um pouquinho melhor o porquê, mas tomemos como pressuposto de que é nessa crítica que ela está em relação a todo o discurso da modernidade. Né? E aí, claro, o que acontece logo depois ali de 64, com esse imaginário todo que surge com a cibernética, é uma série de fabulações em relação a outras possibilidades de se viver fora dessas estruturas binárias, né? Que vai ser
o que vai ser algo muito produtivo na ficção científica, sobretudo a feminista e sobretudo a feminista latina, chicana, negra, queer, ali da Baixa Califórnia, né? Então a Haru, ela viveu nesse ambiente das movimentações contraculturais dos anos 60, um polo de ciência profundo e um imaginário de transformação muito intenso, né? Ao mesmo tempo que ela está lá, e como mulher branca no sudoeste americano, ela consegue entender que a vida dela, ou o suporte da vida dela, ou melhor, que a sociedade tecnológica, ela depende, nesse contexto globalizado, que é o que ela chama de nova ordem mundial, no nosso texto de 95, né? Ele depende de uma mudança nas formas de dominação, né? E é isso que para ela é muito importante. Os centros de poder já perceberam que a dominação não precisa mais de um centro, ela se faz a partir de o que ela chama de uma informática, né, de controle. E ela vai dizer onde que a gente precisa perceber que o que sustenta todo o discurso de utopia tecnológica, por exemplo, é que existam mulheres na Indonésia, meninas presas em suas casas, produzindo microchip por um salário que é quase um trabalho escravo. Então, para a Haru, é fundamental que a gente conecte com os sistemas de desigualdade, ou que a gente se responsabilize pelos discursos que a gente faz em relação à pergunta que eu diria, a pergunta da Indiana Spivak, quem é que paga o preço, né? Pois bem, o texto fecha com uma proposta de que a maior ferramenta do ciborgue é a escrita, é escrever, porque escrever é fabular outras histórias, é reconstruir a linguagem. E aí, então, ela fecha com essa famosa frase que eu vou querer muito ouvir de vocês o que vocês acham disso, que é: eu prefiro ser ciborgue a ser uma deusa. Né? O porquê dessa frase eu vou instigar vocês a que a gente converse logo mais. Bom, o que é ser ciborgue, portanto, né? Essa é a pergunta que eu vou deixar também no ar, para que a gente avance, então, no texto Ciborgues e Simbiontes, pensando ali o que é que, a partir dessa tensão entre ciborgues e simbiontes, que constitui o ciborgue. Mas eu acho que a partir do que foi dado, já dá para ter mais ou menos noção, né? Em relação à questão da natureza, a capacidade de fabulação, de responsabilização por onde se está, e essa questão de não utilizar mais. Imaginem se a gente começa a falar sem usar a palavra natureza mais. O que isso exigiria de nosso discurso? Né? E assim com diversos conceitos com os quais a gente está muito acostumado, encerrado, fechado, porque esses conceitos são eles carregam uma história que para ela a gente precisa soltar. Bom, essa é a noção também, para a gente ficar com essa coisa do ciborgue também. Essas imagens são as imagens clássicas do cyberpunk ali dos anos 90, que são os movimentos de contracultura profundamente distópicos, né, que entenderam essa dimensão do controle, e aí fica essa imagem do ser humano ampliado, né? Eu deixo ela sem muito comentário. Pois bem, mas a imagem mesmo do Manifesto Ciborgue não é nenhuma daquelas. A imagem é essa, que é a imagem feita pela Lynn Randolph, que é uma pintora, uma artista que a Haru usa muito, né? Essa obra é de 89, e a Lynn, ela faz essa obra depois de ler o Manifesto Ciborgue. Então, se tem um ciborgue que surge do manifesto, esse é o ciborgue, conectado com o conhecimento científico, com toda a dimensão de não ter mais essa divisão humano-natureza e tecnologia. No fundo, essa imagem ela traz essa tríade que está no manifesto: os animais, mulheres, chips, minerais, astros, ciência, xamanismo, todas se rearticulam para a Haru nisso que a gente pode fazer de melhor com a imagem do ciborgue. Uma imagem que valeria a pena a gente parar, mas a gente tem um objetivo aqui hoje, então a gente vai seguir adiante. Mas não esqueçam dela. Aqui é uma citação que a gente vai passar por ela rapidinho, que é a Lynn Randolph dizendo, né, que ela viu essa imagem, isso ressoou nos valores políticos e feministas e morais dela, né? Então ela propôs essa figura, a figura que ela propôs para essa salvação é esse híbrido máquina e organismo, né?
O ciborgue pode conter verdades incompatíveis. O ciborgue pode mudar nossas percepções da realidade e alterar velhas crenças. Os ciborgues são reais e fictícios. Somos todos ciborgues, no sentido de que contamos com vários produtos químicos e tecnologias de comunicação para nos acompanhar a cada dia. Essa é a frase da Lynn. O que eu diria para vocês é que no próximo texto, que é o texto que a gente entra agora, essa noção começa a se complexificar de modo que talvez, e essa é uma hipótese que o Pablo colocou também, talvez o ciborgue já esteja sobrecarregado, né? A gente já é ciborgue em demasiado, né? Demasiados ciborgues, e talvez o caminho que abre a partir desse texto, e seguindo nos novos trabalhos da Donna Haraway, estão muito mais próximos da noção de simbiontes. Claro que como Haraway dobra tudo, ciborgue para ela não é estar conectado com máquinas necessariamente. O ciborgue é em si mesmo um simbionte, e é isso que a gente vai descobrir agora. Então, o texto que a gente tem como base da conversa de hoje, ele está dentro desse livro, que é um catálogo muito completo, de quase 700 páginas, de tudo que foi produzido ali por volta dos anos entre 60 e 90, sobre a noção de ciborgues, né? Então, enfim, tem antropologia, literatura, arte, antropologia, medicina, engenharia de guerra, está tudo junto. E é muito interessante que o livro traga os textos de guerra e os textos políticos ao mesmo tempo. Porque se tem algo que para Haraway a nova ordem mundial deixa para a gente, é isso, não tem pureza mais. Não tem origem a partir do qual a gente possa pensar de onde devemos retornar. O mundo ciborgue já é esse mundo confuso, ou como ela vai dizer em 2006, o mundo em distúrbio, em que está tudo aqui ao mesmo tempo, e não tem como a gente muito separar nesse momento. O que dá a fazer a partir disso é o que a gente vai descobrir logo mais. Bom, para que vocês que leram o texto, eu imagino que eu gostaria de convidar vocês a perceberem a complexidade de colocar os 4 personagens, ou melhor, as 4 figuras principais desse texto, todas juntas ao mesmo tempo, para falar do ciborgue. Ou seja, Haraway, desde o início do texto, Ciborgues e Simbiontes, Viver Juntos na Nova Ordem Mundial, diz o seguinte: o que a gente faz com o ciborgue se ele está conectado com essas 4 imagens? Como a gente pode narrar? Como a gente pode narrar melhor? Como a gente pode se implicar no fato de que ciborgue é ao mesmo tempo o exterminador do futuro, o rato osmódico de Rockefeller, feito lá, trabalhado, enfim, tecnologicamente montado pelo Nathan Clines e o Manfred Clines, a Gaia, a Terra e aquele ser incrível e estranhíssimo, que é um protozoário, é uma bactéria do reino, é uma célula do reino protista que vive no intestino dos cupins. Né? Então, o que nós vamos pensar aqui, ou o que ela dá a pensar, é primeiro, o que acontece quando a gente coloca os 4 juntos e por que a gente tem que colocar. Porque não dá para fazer, não dá para separar. Porque que a nossa vida, porque nós estamos completamente implicados com essas 4 figuras. Né? E a pergunta logo de início do texto é a seguinte: como produtos de cruzamentos e fusões promíscuas, a deusa Terra, o exterminador, o rato aprimorado e o cupim hospedeiro, todos exigem que pensemos a respeito de 3 perguntas básicas. Quais são as condições para viver juntos na nova ordem mundial? Quem vai determinar quais condições serão habitáveis? E o que pode ser feito? Né? Haraway sempre trabalha com essa dimensão de fazer. Né? Então, ela é uma filósofa que pensa uma filosofia prática. Né? O que a gente faz com isso? Então, o texto, então, ele traz essas, vamos dizer assim, esses 5 palavras fundamentais, logo no seu título, né? Nova ordem mundial, Gaia cibernética, exterminador do futuro, rato do hospital psiquiátrico, e o intestino do cupim. Né? Em relação à Gaia cibernética, é muito interessante porque ela vai recuperar, então, os trabalhos do James Lovelock, que foi o cara que cunhou, vamos dizer assim, foi o cientista que propôs a hipótese Gaia,
que é considerada ainda como uma das hipóteses mais cientificamente que sustentam para fazer estudos sobre como funciona a atmosfera terrestre, né? Então, desses estudos sobre a atmosfera terrestre, a primeira coisa que o Lovelock percebeu é que é impossível pensar a atmosfera se não for de modo plenamente interdisciplinar desde o início, porque é um ciclo entre gases e vida biológica, somente a partir do qual a gente pode pensar como é que foi possível a Terra, né? O Lovelock trabalhou em vários projetos da NASA, sobretudo projetos que tinha como objetivo descobrir se tinha vida fora da Terra. A proposta do Lovelock é: se se quer descobrir vida fora da Terra, que se comece descobrindo o que é vida na Terra e como é que foi possível a vida aqui, né? E claro, o que a Harvey vai dizer, para que essa noção belíssima de Gaia, que é a deusa, né? Enfim, que teve a deusa grega que teria dado origem aos oceanos, aos mares, né? Essa recuperação desse nome Gaia, no mito grego, ela só é possível por causa da indústria de tecnologia, inclusive a indústria da guerra, né? Que sustentou microscópios, financiamentos. Então, essa imagem belíssima, que foi a primeira vez que a Terra foi vista de um ponto de vista alienígena, essa foto é a primeira foto de 68 tirada da Terra, do ponto de vista de fora da Terra, e a imagem que marca os nossos olhares sobre a Terra, só foi possível por causa dessa indústria. Então, não há neutralidade nenhuma nessa imagem. Essa concepção de que a bola é um círculo azul, ela só foi possível porque nós estamos completamente misturados com essa indústria complexa de tecnologia, ciência, guerra, meios de comunicação de massa, que marca a nova ordem mundial, né? E a mesma tecnologia que tornou possível essa Gaia, essa visão de Gaia, ou esses estudos, também foi a que tornou possível tanto o rato de Rockefeller, esse rato que foi criado dentro de um hospital psiquiátrico, né, em que foi colocada uma bomba osmótica, mas também o Exterminador do Futuro, e aí ela vai fazer uma contraposição muito interessante entre o Exterminador do Futuro e a Mixotrisha Paradoxa. A Mixotrisha Paradoxa também só foi possível de ser vista por causa dos telescópios, que são os mesmos, os microscópios. O mesmo telescópio que permite ver a Terra, dá o microscópio que consegue ver de perto, que permitiu fazer esse implante nesse rato e que cria, portanto, no imaginário social e político, a figura desse sujeito ampliado que é o Exterminador do Futuro, que ela vai usar algumas frases muito interessantes para falar sobre ele, que a gente vai ver agora. Então, a gente vai ver agora. Não vamos. Vou voltar, desculpe. O Exterminador do Futuro, para ela, tem algo de uma imagem que repete ampliadamente o desejo de controle. E o que a Haraway vai fazer é tentar produzir na gente um contraponto a essa imagem do ciborgue Exterminador do Futuro, que é a imagem do controle ampliado, é mais guerra, é mais força, é mais silício. Ela vai chocar essa imagem com a imagem dessa pequenina bactéria, a Mixotrisha paradoxa, né? Que, segundo ela, essa imagem pode nos abrir caminho, fazer romper essa forma de visualizar essas alianças entre tecnologias e carnes, né? Então, esse é o contraponto que o texto vai trazer, né? Ela coloca todas essas figuras juntas, e acho que isso é um desafio interessante para o tipo de trabalho que o Pablo está propondo para vocês. Como que colocando várias figuras juntas, eu consigo tensioná-las a ponto de fazer com que algo surja daí, né? E aí, o que Haraway vai dizer, portanto, sobre esse movimento que ela está produzindo? Em termos de unidade e agência da história natural padrão, talvez a Mixotrisha paradoxa, ela está dizendo, né, seja a mais trans de todas as vidas ciborgues vividas nos sucos e fluidos da carne multiforme de Gaia. Os ciborgues têm a ver com tipos particulares de barreiras transpostas que confundem relatos históricos específicos dos povos sobre o que é considerado como categorias distintas, cruciais para as narrativas evolucionárias tecnonaturais de cada cultura.
A mixotrisha é um profissional em transgredir exatamente esse tipo de barreira. Então, ela escolhe essa figura como aquela que pode, pensando todas as confusões que a Gaia produz, o exterminador e o rato fazem, essa, segundo ela, pode produzir a transgressão mais potente para a gente conseguir viver juntos na nova ordem mundial. E aí, então, ela vai usar uma expressão que eu queria pensar com vocês, né? Quer dizer, é muito interessante que, não sei se a palavra, a pergunta sobre ser ciborgue, ela é possível de ser respondida com a radicalidade que Haraway propõe, porque ela vai falar algo como um ponto de vista ciborgue, né? Então, um ponto de vista ciborgue, ele é literal, material e técnico. Ou seja, ele é o olhar em volta de onde se está, né? Ele é construído, ele é localizado e ele é específico. Não é um ser... olha que importante, se Haraway bate nas ontologias modernas, se tem algo que ela vai realmente colocar em xeque a noção de um ser que possa ser definido, né, como um ente abstrato, né? Ser ciborgue é isso. Não. Ser ciborgue é ter que responder a cada momento do que você é construído, onde você está localizado e o que é específico, material e técnico deste lugar em que se pensa, deste lugar em que se fala, né? Seguindo essa frase, então, como todos os aparatos de construção de sentido são sempre localizados, o fato de que uma teoria científica entrou no discurso, para ela tem a ver com contingências, porque outras foram excluídas. O fato de que algumas tecnologias aparecem para nós como um grande progresso só é possível porque outras escolhas tecnológicas foram feitas, né? Não tem nada de natural na noção de progresso científico, né? E é isso que ela está dizendo. Quais são as redes, as teias que constituem esse estado do mundo? Seguindo mais um pouquinho, ainda que seja também outras coisas, o ponto de vista ciborgue sempre tem a ver com comunicação, infecção, gênero, classe, espécie, intercurso, informação e semiologia. Seguindo mais um pouquinho, o exterminador é muito mais do que o corpo mutante de uma viril estrela do cinema dos anos 90. O exterminador é o sinal da besta na face da cultura pós-moderna, o sinal da imagem sagrada do mesmo. É como se o exterminador coagulasse a imagem mais violenta, que é a própria história, enfim, da colonização, da violência do capital, da violência imperialista, né? E ela é vendida como a imagem da besta salvadora, né? Essa noção de salvação, ela vai colocar em xeque profundamente para a gente. Enfim, então, qual é o ciborgue que interessa a ela? Essa ciborgue que ela, junto com algumas autoras de ficção científica, como a Marge Pierce, né, vão dizer o seguinte: os ciborgues dela, da Marge, e os meus se tornaram trans em relação às suas origens, desafiando suas identidades fundadoras usadas como armas e dispositivos de controle automático e, portanto, tentando dificultar o comprometimento cultural dos Estados Unidos em relação ao que é considerado agência e autodeterminação para as pessoas e para os outros organismos e máquinas. Então, a astúcia da Haraway é mobilizar a mesma palavra, a mesma figura ciborgue, relacionando com essas figuras com as quais ela diz que há comprometimento político violento por parte dos Estados Unidos, e criando essa figura invertida, que leva para um outro lado, para uma outra possibilidade de imaginar. E eu frisaria aqui dessa frase, ela vai bater na noção de autodeterminação profundamente, que é uma noção cara às democracias liberais, né? A autonomia, autodeterminação, né? Ela vai colocar em xeque. Só entre aspas, uma professora fantástica de filosofia da mente lá de Marília, da Unesp, ela dizia o seguinte, ela falou isso no avião um dia: fica sem comer açúcar por uns dias que você vai ver o que é autodeterminação kantiana. Você vai entender o que é autonomia, né? Então, enfim, fica aí como uma imagem do que é que está implicado na recusa da noção de autonomia, né? Para colocar justamente em relação àqueles que são os suportes fundamentais de nossa existência. Que é, então, portanto, o que vai nos guiar já em relação ao simbionte. Agora,
Por que, então, a mixotrícia é algo importante para ela? Quais são as características desse protozoário, né? A teoria, a mixotrícia paradoxa enfim, ela é resultado dos trabalhos de uma bióloga que a Harvey é totalmente fiel a ela, que é a Lynn Margulis, que trabalhou junto com James Lovelock na hipótese de Gaia. E é muito interessante porque eu trabalho com Margulis e Lovelock deixam algo que eu lanço para vocês, que é uma recusa, pensar a teoria da evolução sem a noção de competição, né? As condições que tornam propício a vida na Terra tem muito menos a ver com a luta dos mais fortes do que com a capacidade de associação, né? Os seres, eles vão viver muito, a vida prolifera na Terra pela capacidade de fazer simbiose, simbiogênese, de coevoluir junto com outras, né? Então, essa bactéria é para Harvey o ciborgue mais feminista, mais socialista, mais, enfim, antirracista de todos os seres ciborgues que ela já encontrou. Durante as pesquisas, enfim, o nome paradoxa não é à toa, né, dessa bactéria, e o que tinha de questão ou de problema científico que ela trazia era tentar entender se esses filamentos que vocês estão enxergando são filamentos de locomoção, né? A hipótese primeira a bactéria é um ser, aí você define, constituída de um DNA solto, o DNA está solto dentro do líquido, não tem um núcleo constituído, ela tem filamentos para locomoção e pai. Aí você vai lá no dicionário bom, mixotrícia é isso. O que a Lynn diz não dá, enfim, o que a Lynn diz que nas pesquisas ela descobriu que esses filamentos não são filamentos de locomoção, mas que são bactérias acopladas ao corpo da bactéria. A questão que surge a partir daí onde começa e onde termina a mixotrícia paradoxa? Ou seja, se o ser dessa bactéria só existe pela capacidade de acoplamento com outras bactérias, o que é que define que ela é uma e não duas, ou não múltiplas? Harvey vai tirar profundas implicações dessa noção, né? Que é para onde ela vai guiar a noção de simbionte, né? E aí a gente vai encerrar essa passagem pelo texto de 95 com a citação, então, em que ela está colocando as questões filosóficas que essa bactéria trouxe para ela, que é o seguinte: encerro com uma história da origem promíscua das células com organelas, para explorar o que é considerado como unidade, como a partir de uma prática de história natural promissora, não inocente e gaia ciborguiana. Essa pequena criatura filamentosa zomba da noção de ser delimitado, único, separado para proteger investimentos genéticos. Ela está ironizando a noção de propriedade intelectual aqui, né? O problema que o nosso texto apresenta é simples. O que constitui a M paradoxa? Onde acaba o protista e outra coisa começa dentro do intestino grosso fervilhante desse inseto comedor de madeira? O que a individualidade paradoxal da mixotrícia pode nos dizer sobre começos? E, finalmente, como tais formas de vida podem nos ajudar a abordar as perguntas tendenciosas mencionadas no início desse prefácio? Que eu lembro a vocês, a pergunta é: o que a gente pode aprender com essa ciborgue mixotrícia sobre as possibilidades do viver junto? O texto, ele faz, a partir desse momento, o texto fica interessantíssimo, né? Tudo que ela vai tirar implicações muito profundas sobre o como responder essa pergunta, de onde que se parte, né? Eu me adianto aqui a vocês que ela vai dizer, em alguma medida, se parte do que se tem, se parte do aqui e agora, não se parte de um futuro no qual realizaremos as coisas. O mundo já está desconfortável, né? E ela engaja a uma ação profunda a partir do que se tem. Essa é a tônica do trabalho da Harvey que a gente vai ver e vai terminar com ele. É o próximo trabalho da Harvey que vai dar para a gente os inputs, vamos dizer assim, de imaginação.
e a gente vai então passar para ele para ficar com essa pergunta no ar. A gente fica com o problema que é o que fazer. Mas nessa passagem, então, que vai ligar o texto de 95 ao texto de 96, onde tem as histórias de Camille, né? Onde tem lá o livro Staying with the Trouble, a pergunta que fica, né? E o slogan, né? São essas, né? Essa é a imagem do que seria um ser simbionte, ou um ser humano pensado como um ser simbionte, já arriscando a palavra ser, né? Nessa conexão, né? Só a nossa flora intestinal, ela é composta de milhões de bactérias, sem as quais seria impossível que nós sequer estivéssemos aqui, né? Portanto, a noção de eu, a noção do que é que eu sou, é o que o ponto de vista simbionte vai romper profundamente. Essa autonomia, essa borda, né? No Manifesto Ciborgue, em algum momento ela pergunta, será mesmo que a gente termina na pele? Que é essa a borda que nos limita em relação ao mundo, né? A Harry usa muitos slogans nos textos dela. Lá no Ciborgues, no manifesto, acho que um dos mais famosos é esse: eu prefiro ser ciborgue a ser uma deusa. Desse texto de 95, o slogan é ciborgues para a sobrevivência da Terra. A pergunta é, por quê? Por quê? A gente vai pensar logo mais. E aí, enfim, a gente ficou com a pergunta sobre o que é um ciborgue lá no início. A gente fica também com essa pergunta, o que é ser simbionte? Eu risco a palavra ser porque justamente é aqui que ela está batendo para a gente, né? Ela está falando, ó, aqui é o problema, né? Essa noção de ser único, autônomo, isso está fadado ao fracasso. Mas o que seria, portanto, um ponto de vista simbionte para agir, para pensar, para ser no mundo, para ser em relação no mundo, né? Parece que tem muito mais a ver com com o que estamos relacionados do que com aquilo que nos constitui como uma entidade autônoma. Pois bem, o simbionte reaparece com força máxima, total, imaginativa, criativa nesse livro, que é o Permanecendo com o Problema, fazendo parentesco no Tchurruluceno. Essa palavra super esquisita que remete à literatura do Lovecraft, o Tchurrulo, né? Que cria uma literatura terrível, com imagens horríveis, é quase que o inferno de Dante, né? Aí a Harry, como é muito esperta, como é uma ciborgue que gosta de inverter as coisas, assim como ela fez lá com o Exterminador do Futuro, que jogou ele de lado, colocou a Mixotrisha no nosso caminho, ela vai inverter o Tchurrulo do Lovecraft, que são imagens terríveis, para que a gente possa imaginar uma construção engajada, responsável, ou seja, que a gente seja capaz de responder à confusão, aos distúrbios, às ruínas do mundo em que nós vivemos agora. E vivemos não só, vivemos com os outros também, né? Então ela vai dizer o que a gente precisa é criar novas narrativas em relação a possibilidades de outras formas de viver. E que essas narrativas não é céu de brigadeiro e mar de limonada, não são as utopias longínquas, são a partir daquilo que nós já temos às mãos, das histórias que já nos contaram e das quais a gente pode partir. Alguns conceitos fundamentais desse livro que vocês viram aqui na apresentação do Pablo, né? Essa noção de antropoceno, capitaloceno, plantationoceno, né? A noção de antropoceno ela está dentro de um debate científico hoje, em que alguns cientistas estão propondo que o ser humano, ou as forças antrópicas, já interferiram a tal ponto na Terra que não dá mais para sustentar que os processos de sedimentação, de resíduos fósseis, serão os mesmos a partir da nossa interferência, especialmente da interferência a partir de 1950, que é o que eles vão chamar de grande aceleração. O caso típico que eles usam para mostrar esse marcador novo, que vai fazer a passagem do Holoceno, que é o que tiveram nos últimos 11 mil anos, para o Antropoceno, em que nós estaríamos nos primeiros segundos. O marcador são os resíduos radioativos das explosões nucleares subterrâneas, ali até 60 e poucos, né? Capitaloceno é um conceito que ela prefere, porque
é como se a noção de que o ser humano interfere na Terra até chegarmos nisso é muito abstrata. Qual é o ser humano? Todos os seres humanos têm a mesma responsabilidade, né? Então, os conceitos de capitaloceno e plantationoceno têm a ver com isso. Tio Hulo, então, é essa proposta de fabulação especulativa, né? Que ela vai nos engajar. Fabular não é partir do nada, né? Então, ela vai articular essa noção de pensamento tentacular com fabulação especulativa, quer dizer, a partir daquilo que se vê em volta, né? E, por exemplo, um dos casos primeiros do livro, em que ela vai pensar de modo tentacular, é com os pombos, né? Que são figuras tão mal queridas na cidade, né? Mas que ela vai articulando a imagem dos pombos como seres não queridos da cidade, com toda a relação entre os pombos e os moradores de rua, que é uma relação fundamental, até a simbiose entre cientistas, ativistas e pombos para fazer estudos de poluição, né? Então, esse é o pensamento tentacular que permite fabular outras histórias para a gente viver, A Haruhi escreve de um jeito diferente, ela dá alguns nomes para isso, e eu acho interessante frisar isso. Cama de Gato é um jogo que se cruzam as linhas, ou seja, é como que a gente constrói as narrativas cruzando a nossa linguagem eu, né, a própria, com essas histórias todas em que o meu eu se constitui. A palavra eu super entre aspas aí. O olhar de frator, que é o olhar que não olha a coisa para voltar para si mesmo e refletir, sem reflexão crítica para Haruhi, a noção é difratar, é você olhar e ampliar o espectro de possibilidades imaginativas ou de possibilidades de pensamento, e o olhar ultravioleta é esse olhar que consegue ver as coisas em nuances que não são comuns, né? Nesse livro também a noção de simbiogênese é central, que é essa capacidade de que a vida se constitui a partir da interação com outros seres, e aí daí ela vai tirar isso. Então, que façamos sim poieses, né? Poieses no sentido desse fazer arte, que é fazer vida com, né? E fazer isso de modo sinctônico. E o que é quitônico? Quitônicos são os seres do fundo da Terra. É como se para ela está na hora da gente parar de ver a Terra como o nosso próprio umbigo, que é essa imagem da Terra de fora, do telescópio, né? E parar de olhar para cima esperando a salvação. A gente vai ter que mexer na Terra, é no composto, né? E aí ela vai propor, então, essa noção de comunidade do composto, sendo que o exemplo que ela traz, ela cria uma ficção científica no final desse livro. Só esse trabalho daria conversas para nós enormes, e não vou avançar aqui, porque eu quero terminar com vocês pensando o que é que nós podemos fazer neste grupo, com quem estamos agora, nessa sala de virtual, todo mundo ciborgamente, simbionticamente juntos aqui. As frases famosas dos slogans desse livro são: não pós-humano. A Haruhi não é transhumanista, a Haruhi não é aceleracionista, ela não é, enfim, ela não cabe aí, ela vai dizer não pós-humano, eu quero composto, né? E composto é algo muito curioso, a gente vai ver na sequência. O outro slogan, mas esse sim é o grande slogan da Haruhi hoje, e eu diria que é a nossa grande desafio: faça parentes e não filho, não faça população, né? Isso aí é um debate com ela, dentro do feminismo, em parte, onde ela está, algo como ela se estivesse dizendo que o feminismo precisa assumir a responsabilidade com o seu discurso, desarticulando sexualidade e reprodução, né? Pensando que o fazer parentes, no momento em que estamos, onde nós estamos, nas ruínas desse planeta, pode ter a ver com adotar migrantes, cuidar de pessoas idosas, adotar os seres que não têm mais para onde ir. Fazer parentes é nos pensarmos não mais como seres que querem se autorreproduzir como imagens do mesmo, mas como que a gente pode fazer um parentesco na Terra, né? Construindo assim um Holoceno, né? Com essas simbioses máximas. Então a grande tônica da Haruhi é o seguinte: a gente precisa construir refúgio. Claro que ela não é contra ter filho, não se trata disso, mas ela diz, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar sobre isso. A população chegará a 11 bilhões de pessoas, hoje são 7 e pouco, quase 8, né? Então, isso a gente precisa se responsabilizar, não porque
porque nós estejamos em risco, mas porque a vida na Terra está em risco, a vida de todos os seres estão em risco, né? Então, para encaminhar para os nossos movimentos finais mais imaginativos, eu faço o convite e a pergunta: como que a gente vai viver num planeta em ruínas? Como vamos construir o Churruluceno? A Harry nos deixa essa pergunta e cabe a nós agora imaginarmos as suas construções, a partir daquilo que nós temos com quem as histórias que já nos contaram. Viver nas ruínas é basicamente, essa é uma imagem bem importante de viver nas ruínas, porque num mundo como esse, é absolutamente impossível que a vida na Terra continue, né? E essa que a discussão do antropoceno faz. Eles mostram com dados científicos que isso aqui é insustentável. Os ciclos de gases e tudo mais, os processos de sedimentação da água, enfim. Então, aquela é a ruína. Essa é o contraponto, é o composto. O composto é uma prática de agricultura agroecológica fundamental, que é basicamente produzir humus. Enfim, não vai dar tempo, que eu preciso chegar onde a gente tem que chegar, mas o composto, você acumula pilhas de matéria orgânica vegetal com esterco animal, preferencialmente esterco de vaca fresca. Isso fica por 3 meses. Se você quiser, ainda joga uns micro-organismos eficientes para nascer esses cogumelos maravilhosos, né? E aí você tem uma máquina, uma biomáquina de produção de calor, né? Que vai dar base para qualquer produção de alimento, né? A agroindústria não pode usar, mas os pequenos conseguem. Se a gente for pequeno e todo mundo junto, muita coisa pode sair daí. As histórias de Camille, que é essa ficção. Então, eu convido vocês a saírem. Estamos aqui, é aqui que a gente está sentado. Aqui também a gente está, porque a gente está produzindo composto, a gente tem essas pessoas todas e esses cogumelos todos com os quais a gente pode se associar. E a gente pode, então, começar a inventar, tal como Harry faz nas histórias de Camille, possibilidades de simbiose para que a vida na Terra seja possível. Eu vou fechar com 2 movimentos essa conversa. Eu queria pensar com vocês que são da arquitetura, o que é uma arquitetura do antropoceno e o que é uma arquitetura do Churruluceno, tá? E eu achei que a imagem que mais me diz respeito o que é uma arquitetura do antropoceno é essa daqui, que é uma imagem que aparecia, isso aqui era a venda de bunkers. Ali nos anos 60, apareciam nas revistas nos Estados Unidos, um filósofo, Marcuse, vai utilizar essa imagem, né? Isso aqui é uma arquitetura típica do antropoceno, né? Outras típicas do antropoceno. Essa daqui é a imagem de Blade Runner, né? A famosa, essa cidade toda iluminada, conectada, com mega prédios, né? Essa daqui é uma imagem, óbvia, de Tóquio, né? Agora, todas essas imagens de uma cidade do antropoceno, elas são vinculadas basicamente a isso daqui. O que é? Esse daqui é um flyer, um folderzinho entregue para mulheres congolesas num congresso feminista na França, em 2018, em que elas estavam fazendo uma denúncia de que a indústria de celular, ou seja, para que nós possamos usar nossos computadores e nossos celulares, nós estamos fomentando um grau de violência no Congo que vai atingir essencialmente as mulheres. Né? Então, essas mulheres congolesas estavam nos implicando e elas foram até lá para pedir ajuda. E mais, elas colocaram o mapa do Brasil e mostraram que o Congo estava exatamente na mesma altura, latitude ali da floresta amazônica. E elas avisaram isso nos miúdos: vocês se preparem, porque vocês são os próximos. Né? A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, a violência que a gente está vivendo, e não temos a menor dúvida de que ela está conectada a um modo de vida em que essa noção de tecnologia ela está muito ancorada e que vai ter consequências para nós muito materiais, como a destruição, por exemplo, da barragem de Mariana. Esse aqui é o circuito em que a lama fez, né? E essa daqui são as consequências práticas. Essas são as pessoas que precisam de refúgio. Esses são os animais para os quais nós temos que criar refúgios, fazendo parentesco com eles. E aí, qual que seriam as arquiteturas para o Churruluceno? Bom, não é provavelmente fazer animais de papelão nessa utopia junkie do filme do Chris Marquet, né? Com todas as indústrias ao fundo. E também não vai ser, segundo Haraway, fazer resort ecológico de luxo, como esse, pelo arquiteto maravilhoso Kengo Kuma, né? Que é o novo, né?
um novo item de luxo, né, nos dias de hoje. A gente está aqui, é daqui que a gente parte, é da situação de desigualdade, e nós não vamos esperar que resolvam os nossos problemas por nós. A gente tem um momento em que muitas pessoas precisam de refúgio, a gente tem as plantas que precisam de refúgio, e a gente tem os animais. Essa foto é recente, é do Mato Grosso, né? Enfim, se tem algo que a pandemia nos trouxe com muita clareza, é o como que nós estamos absolutamente conectados. E a questão é, nós precisamos saber o que fazer com isso. Poderia parar nessa imagem mínima, gente, mas não vai dar, porque eu quero engajar vocês a imaginar uma arquitetura para o tijolo Luceno. Depois a gente volta. Então, isso daqui é uma designer, a Beatriz Sernia, em que ela partiu da Harry e lançou a pergunta, né? Ela apresentando o trabalho dela, que se chama Harry e Tijolo Luceno, Novos Começos. Este projeto de design baseia-se nas teorias de ficar com o problema, fazendo parênteses no Tijolo Luceno, que é o livro que a gente estava comentando. Extraindo aspectos metodológicos das histórias de Camille, uma narrativa descritiva dos próximos 400 anos que prevê o resultado potencial de uma genética animal humana, hibridização em uma comunidade que decidiu ficar com o problema para evitar tragédias. Ficar com o problema quer dizer que a gente vai ficar com o problema nas nossas mãos? Em alguma medida é isso. É que a gente não vai esperar que resolvam esse problema para a gente vai arrumar a solução. Imaginem arquiteturas para 400 anos, porque a vida na Terra demorou 4 bilhões de anos para que fosse possível que nós estivéssemos aqui hoje. A vida das plantas, ou o modo como ciclos de gases se articulam, precisa de uma temporalidade que não é a temporalidade do usufruto humano da Terra. Essas são algumas imagens desse projeto dela, né? E eu fecho pensando com vocês onde nós estamos, as florestas tropicais, né? E para isso eu vou usar, aí eu vou dar aquele salto atrasado, 11:02, estou atenta, né? Um salto mortal, e aí vou sair correndo, que é utilizar o trabalho da Ana Primavera, que propôs a descolonização da agricultura, e do Ernest Gosch, que vem propondo para a gente ferramentas bastante eficientes de como restituir solos decaídos, né? Ele pega terrenos com os mais destruídos possíveis para fazer isso daqui. E qual é a base dessas duas agriculturas? Basicamente as micorrizas, que são uma relação simbionte entre fungo e raiz. O solo da floresta tropical, ele é um solo antigo. Isso significa que já choveu muito e todos aqueles elementos químicos que nos solos vulcanosos do norte estão muito presentes, inclusive a possibilidade de humus, aqui é visto como solo pobre. O solo brasileiro é um solo pobre. Mas como é que foi possível, então, que florestas se constituíssem? Por um sistema de simbiose fungo-raiz, né? As micorrizas, elas criam uma associação fungo-raiz que permite à planta que ela aumente sua raiz em pelo menos 10 vezes, aí varia muito de acordo com o solo, mas para que seja possível que isso aconteça, a gente precisa de solo fofo, a gente precisa de solo com matéria orgânica, nunca solo a flor da pele, aquele solo exposto em que a terra queima, em que a chuva cura. Toda a agricultura do agronegócio, ela é baseada em algo que é genocida de qualquer possibilidade de autonomia para nós, para as plantas e para os animais, né? Essa associação ela funciona de um modo muito delicado, mas a noção mais importante que eles deixam, tanto a Primavera quanto o Gotti, é a noção de solo vivo, né? O que é um solo vivo? É um solo em que você tem todas as bactérias, os fungos, os pequenos bichinhos, os macros, os micros, que é exatamente o contrário do que faz a agricultura, que diz que é para acabar com a fome do planeta, e que a gente sabe muito bem que isso é absolutamente ideológico, isso é um grande engodo. A agricultura agroecológica é a agricultura que permite que a vida continue, né? Ela depende de um sistema de acumulação de matéria orgânica, ela precisa de uma escala de tempo, né, em que você tenha estratos diferentes para produzir sombra, porque a gente, obviamente, tem o solo muito quente, né? E aí eu fecho com essas últimas imagens,
essa imagem, para mim, ela é muito interessante, porque ela é a base do que é uma serrapilheira numa agroecologia, que são essas camadas de lignina, de galho, de tronco, de folha de celulose, que vão se decompondo ao longo do tempo, permitindo que a vida funcione de um modo simbiogênico, né? Essa aqui é a imagem da Beatriz, que a gente viu lá atrás, e aqui é o cemitério atuando como casulo de compostagem orgânica. Essa é uma imagem muito boa. Se a gente olhar mais pertinho desse cemitério, a gente vai ver imagens como essas que eu vejo nos meus vasos, que eu vejo nos terrenos agroecológicos, né? Que são as complexidades, todas juntas, diferentes seres juntos, folhas em processo de decomposição. Isso que é visto como a jardinagem europeia, ela limpa o terreno. O que a gente precisa aqui é o contrário, é encher de folha, hackear as folhas das praças para colocar nos canteiros, para proteger o solo, para proteger a vida, criando esses refúgios. E essa aqui é a imagem final dessa atriz, que ela está inspirada nas histórias de Camille, né? Talvez essa imagem tenha um problema colocar o bebê tão no centro da imagem, mas ao mesmo tempo ela nos diz um pouquinho do que se trata. Quem está cuidando são as borboletas, quem cuida desse bebê são as borboletas, né? E eu acho que é disso que se trata. A noção de cuidado é o que precisa ser mudado. E eu fecho com essa noção de composto é hot, né? Uma frase da Harrington também, composto é quente. Isso daqui é uma cena de um espaço em que a gente vem fazendo compostagem já há algum tempo, né? E ali tem uma pilha de composto biodinâmico que a gente vem produzindo e que vem feito, e que isso começou durante a pandemia, né? Como uma urgência de assumir a pergunta de Harari, quer dizer, vamos ficar com o problema e como vamos viver juntos, né? E a gente, em terrenos, mesmo na cidade, é possível começar a criar refúgios. A gente tem conhecimento, tecnologia, pessoas para isso. A gente precisa só acreditar que o mundo já acabou, não tem o que esperar que acabe o mundo e que a gente tem que agir aqui e agora, né? E eu fecho passando 6 minutos do meu horário e agradeço. Vamos conversar agora sobre o que é possível fazer em relação a isso.